Hello, student! Hoje nós vamos estudar a unidade 10, Unit 10, da segunda série regular. A unidade 10 trata sobre estratégias de leitura, e a apostila de vocês vai apresentar duas técnicas, duas estratégias de leitura. A primeira delas se encontra na página 665, on page 665, e é a estratégia de leitura KWL. Essa estratégia é baseada em 3 ideias centrais. Cada ideia representa a letra inicial desta técnica de leitura. Você está usando a técnica de leitura KWL, você tem 3 etapas de compreensão, ou seja, a K refere-se àquilo que você já conhece anteriormente, ou seja, no momento que você perpassa o texto, você reconhece algumas palavras e faz ideia do que se trata, você já vai pensar sobre aquilo que você conhece antes de começar a ler com maior profundidade aquele texto. A ideia want to know, o que você quer saber sobre aquele texto, é quando você já está no nível de reconhecimento de vocabulários, de palavras no texto, que você quer saber sobre aquele assunto. E a última ideia central, que representa a letra L, trata sobre o learn, ou seja, o que você aprendeu sobre aquele assunto, a nova informação que aquele texto trouxe para você. Essas são as 3 ideias centrais da técnica KWL. A seguir, a gente vai ver um exemplo no texto que fala sobre essa técnica. O quadro abaixo se refere à análise do primeiro parágrafo do texto no livro de vocês. E aí, o que a gente pode começar a deduzir? Notem que a gente tem algumas palavras que de cara já vai levar a gente a um tema geral. Ou seja, quando eu passo logo na primeira frase e encontro pollution, eu já entendo que esse texto vai tratar ou de algo biológico, ou de algo ambiental, ou de algo químico. Eu já consigo separar algumas outras ideias, generalizadas. Podem notar que na segunda frase, a palavra chemical já separa para mim, já elimina alguns outros assuntos, áreas gerais de assunto, e já especifica do que vai se tratar esse texto. Eu já entendo que o assunto abordado aqui será sobre alguma informação química. E realmente, na terceira frase, eu confirmo isso, com termos e verbos, substantivos e verbos que já são específicos, termos determinados da química. Então, vamos lá para o quadro. A letra K. Então, what I know, o que eu sei. Então, quando eu chego no primeiro parágrafo, eu já posso reconhecer que alguns verbos, oxidized, hydrolyzed, são termos, dilute, são termos específicos da área química. Então, oxidar, hidrolisar e diluir já são conhecimentos prévios, pede a mim conhecimentos prévios. Não adianta simplesmente eu entender a tradução vocabular, entender que oxidize vai ser oxidar. Não adianta se eu não entender como é que se realiza, o que é esse fenômeno químico. E o mesmo acontece com hydrolyze e dilute. Hidrolisar e diluir também são ações químicas. Então, esse tipo de vocabulário eu enquadraria dentro da categoria K, ou seja, what I know, o que eu sei, é o meu conhecimento prévio sobre química para eu entender esse contexto. A letra W aqui, que se refere ao que eu quero saber, what I want to know, a gente pode destacar 2 termos, e que vai ser o dióxido de enxofre e o ácido sulfúrico. O dióxido de enxofre, que é um composto químico, e o ácido sulfúrico, que é um ácido mineral,
são dois termos que vão incitar em mim, vão despertar curiosidade do que eu quero saber, qual é a relação entre eles. O composto químico e o ácido mineral possuem uma relação entre si e que está descrita tanto no primeiro parágrafo quanto no segundo parágrafo. E aí sim a gente chega à última etapa da estratégia de leitura, o L, que se refere ao what I learned, o que eu aprendi. E aí a gente traz como palavra-chave o acid rain, que vai ser o processo, né? The process, the acid rain. Então, entendam as três etapas, os três níveis de compreensão que a gente pode resgatar, retirar de um texto ao ler. Eu gostaria de ressaltar aqui para vocês que o que é imutável na estratégia de leitura KWL são os três níveis de compreensão. As classificações, né, a seleção de palavras que você fará vai depender de pessoa para pessoa. Ou seja, isso daqui que eu marquei para vocês é só um exemplo para vocês entenderem como categorizar cada palavra, para vocês compreenderem melhor o que seria o pré-conhecimento, o que você quer saber, né, quais são as palavras-chave de correlação que causam a curiosidade para querer saber, né, e qual é o que você aprendeu, a finalidade daquele texto, né? Qual era o propósito daquele texto. A seleção de palavras vai depender de cada pessoa. Então, não tomem como essa seleção aqui um gabarito específico, não é assim. O que importa é que a minha seleção ou a sua seleção obtenha o mesmo resultado, que a gente consiga entender qual é o tema principal, a área principal daquele texto, né? Aqui no caso, química, o que a gente quer saber, ou seja, tem assuntos, né, relacionados. A gente sabe que um composto químico, né, vai gerar um ácido mineral. Isso é o que a gente quer saber sobre, tá? E daí? E o que vem? E chegar nesse terceiro nível, do que é o que eu aprendi com esse texto. Qual foi a informação que esse texto trouxe para mim? E aí sim a gente também tem que chegar à ideia de chuva ácida. Então, assim, a seleção de palavras para vocês chegarem nesses três níveis de compreensão, ela não é única, não é um gabarito fechado. Cada aluno, cada um de vocês vai ter a inerência, a sua própria seleção de palavras. Então, eu deixo aqui esse alerta. Essa estrutura montada, esse exemplo, é só para vocês entenderem como vocês vão construir a captação, a seleção vocabular de cada nível da estrutura de leitura KWL. A segunda estrutura trazida, né, mostrada no livro de vocês, é a estrutura de leitura GIST, que se encontra na página 666, on page 666. Essa técnica é conhecida como Generating Interaction Between Schemata and Text, ou seja, é a geração de interação entre esquema e texto. E aí o exemplo no livro de vocês, na apostila de vocês, é o extrato do livro Titanic, da que pertence à série de livros Magic Tree House. E aí, novamente, a gente vai ter um exemplo de como vai ser essa técnica. Essa técnica, ela na verdade vai ser entre um esquema e texto, ou seja, se você possui um texto narrativo, um texto mais complexo, mais profundo, você vai selecionar, vai retirar palavras-chave para que você possa fazer um conhecimento, uma descrição mais superficial, mais direta, tá? E aí, o livro de vocês traz a seguinte sugestão: dangerous, warning, eyes, not concerned. E aqui eu chamo a atenção para vocês. Sempre que achar um verbo ou, né, um verbo adjetivado, procure saber se aquela informação ela é afirmativa ou negativa, tá? Para vocês saberem se está preocupado ou não preocupado. See lanes and avoid.
Essas foram as palavras sugeridas no livro de vocês, que seriam as palavras-chave para que se possa redescrever, né, descrever novamente aquele texto. E aí, o livro de vocês tem em negrito, a apostila de vocês tem em negrito, essa descrição mais concisa. Para mim, a sensação de que a estratégia de leitura GIST, ela vai ser um recontar aquele mesmo fato. Então, se eu tenho uma descrição mais alongada, por exemplo, uma narrativa literária, né, que tem muitos detalhes, eu consigo recontar aquela mesma história de uma maneira muito mais direta. Finalizando a unidade, a gente encontra o Contextualize nas páginas 666 e 667, on page 666 and 667. E aí ele traz uma tabela enorme de abreviações do inglês, que a gente normalmente chama até, ou utiliza até, como internetês, muito comum usado em textos rápidos e informais. E aí, nessa tabela que tem no livro de vocês, eu gostaria de chamar a atenção para duas construções, né, formas de construções dessas abreviações. A primeira é a semelhança fonética, tá? Ou seja, normalmente, essas simplificações, essas abreviações, elas provêm de origem fonética, ou seja, B4, before, tem o mesmo som fonético da palavra before. QT vai ter semelhança fonética com a palavra QT, né? Y também tem semelhança fonética com pronome interrogativo ou pronome relativo Y. Q for you traz ambas as situações, traz uma referência fonética e as iniciais daquela frase. Então, quando eu digito Q for you, eu entendo que aquela frase significa question for you. I have Q for you. I have a question for you. Outra referência também que nós temos é apenas as iniciais daquela frase ou daquela pergunta, né, daquela oração. W-A-Y, who are you? Tá? W-U, what's up? O que está acontecendo? O que está rolando? O famoso LOL, né, que é laughing out loud, aí tô rindo muito alto, muito engraçado. E o HAGD, have a good day, ok? Isso são exemplos para ver quais são as duas origens dessas abreviações. Ou eu tenho, então, uma origem de semelhança fonética, ou então eu tenho as iniciais de uma frase ou uma oração. Espero que a conversa aqui tenha ajudado a vocês a entenderem quais são as estratégias de leitura para vocês utilizarem, assim, captarem as informações necessárias para a compreensão do texto e responder às questões relativas ao texto. Como eu sempre digo, do your best, faça o seu melhor, não precisa ser perfeito, apenas o melhor que você conseguir. Acesse os canais de comunicação, caso vocês ainda tenham dúvidas sobre o conteúdo aqui conversado. E para vocês eu desejo HAGD, have a good day.